assim como também o diretor Antônio, que vão nos brindar com essa discussão. É um prazer também estar com essa transmissão ao vivo, pelo canal do YouTube, como estamos fazendo aqui nesse momento. Quero deixar o registro e as constâncias aqui, que isso é fruto de discussões interativas e preparação das estruturas do próprio IBGC para avanço e de uma provocação grande que também tem havido por parte desta comissão, através do José Quintanilha, que tem batalhado bastante e apoiado bastante a iniciativa. Então esse é um momento bom e nesse contexto nós já vamos então dar início à palestra dessa manhã e às discussões à vontade, como sempre fazemos, tá bom? Antônio, você, por favor, começa o jogo aí para nós. Bom dia Jorge, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e é uma honra sempre estar aqui no IBGC. Também participo da comissão de riscos. O Renê está chegando, ele teve um problema com o voo, já chegou, já está no IBGC, está subindo aqui. E é sempre muito interessante inaugurar, né? Então, bom dia para vocês que estão aí assistindo pelo YouTube e vocês também poderão fazer perguntas, interagir conosco. Tá? Falar da auditoria interna eu vou falar muito rapidinho um pouquinho da minha experiência, muito rápido, até enquanto o René chega. Bom, eu trabalhei mais de 20 anos com auditoria interna, auditoria, gestão de riscos e controles internos, né? Fui diretor de auditoria interna do Walmart, fui diretor de auditoria interna da Contex, da Sonai. Por onde eu passei, eu sempre implementei ou estruturei as áreas de auditoria interna, né? Depois entrei no IA, eu no IA já fui diretor financeiro do Instituto, hoje sou diretor de treinamentos e eventos, né? Academicamente também tenho um pouco de história. Eu fiz 2 mestrados, um em administração, e depois acabei de concluir um, está recente, terminei semana passada, na verdade, entreguei a dissertação final em controladoria pelo Mackenzie, né? Um mestrado profissional. E todos eles eu estudei auditoria interna, né? Então, eu também tenho sido um pesquisador aí de auditoria interna, e a minha dissertação, nesse momento, eu estudei auditoria interna e a Lava Jato. O que a auditoria interna aprendeu com a Operação Lava Jato? Com os casos de corrupção? Qual o aprendizado que trouxe para a gente, né? É um caso único no país, em termos de corrupção, e depois isso vai ser publicado, vocês vão ter acesso ao material, né? Voltando aqui para o nosso tema central, nós temos sido convidados a falar em vários fóruns, né? Então a auditoria interna ela cresceu bastante nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos. Nós nunca falamos tanto de auditoria interna como nos últimos 10 anos. No mundo e no Brasil cresceu mais ainda. Nós temos participado de eventos também fora do Brasil, e no Brasil tem se destacado muito, até em virtude de tudo que tem acontecido e a nossa vontade, a nossa maturidade em governança, em auditoria interna, que tem crescido bastante, né? O próprio IBGC tem contribuído muito para isso. Recentemente escrevemos um guia sobre a auditoria interna, né, em conjunto com o IBGC. E também tem uma atividade que estamos fazendo agora, junto com o IBGC, que é uma certificação para membros de comitê de auditoria interna. Desculpa, membros de comitê de auditoria, onde o IBGC nos convidou para escrever os temas de auditoria interna, gestão de riscos e controles internos. O outro ponto importante também, Isso, inclusive o Jorge participa de todas as reuniões. E outro tema também, Jorge, bem lembrado, é o próprio curso que teve para membros de comitê de auditoria. Teve a primeira turma, acabou há 2 semanas, um curso muito, muito bom, e a gente lá tem a disciplina auditoria interna, gestão de riscos e controles internos, né? Então, do IA, essas disciplinas, né, hoje representada pelo Renê, que acabou de chegar aqui, né, já está conosco. Então, ele canta. Tem que falar no microfone para o pessoal do vídeo. Eu tenho que falar um pouco mais alto, é isso? Tá. Tá bom.
Então, esse é o nosso panorama atual da auditoria interna. Teve um documento que o IA produziu globalmente e que ajudou muito, tanto a auditoria quanto a esclarecer um pouco para nós mesmos, enquanto militantes dessas áreas, que foi o documento 3 linhas de defesa, né, que nós vamos entrar um pouco nele aqui. Nós tivemos recentemente, esse ano, entre final de março e começo de abril, o René e eu fomos para o Japão representar o Brasil sobre as 3 linhas de defesa. Né? O que a gente acha, o que a gente defende. Né? O material está, inclusive, em audiência pública global. Né? O mundo inteiro está revisando. Foi uma discussão com 85 países. Né? E acho que era até dia 30, que deve ser o minuto final para fazer. Vocês podem também contribuir e fazer a análise. Né? Aliás, esse material está em audiência pública. Para quem não leu, eu recomendo que veja, porque é muito bom. Né? E acho que dali vão surgir coisas evolutivas dentro desse processo que você está falando, do crescimento da importância e da representação do tema auditoria interna nas organizações, nos comitês e nos conselhos. Você pode repetir o nome do material? 3 linhas de defesa de gestão de riscos e controles. Né? Depois vocês mandam para a gente o material. Isso. E paralelo também a isso, eu também atuo em comitês de auditoria. Então, tem dividido com o Jorge um aprendizado, né, sobre esses temas nas nossas reuniões. Né. Então, a nossa dinâmica aqui, o René vai iniciar a apresentação e nós vamos complementando. Tem uma parte que ele fala, outra parte que eu falo. Né. Nós não ensaiamos, mas geralmente está certo, né, René? Tá. Lembra que tem os nossos convidados assistindo pelo YouTube. Bom, bom dia. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Jorge. Acho que está ok. Está contente pelo Atlético Paranaense ou não? Como eu te mandei até no teu e-mail, eu não estou contente. Eu sou coxa branca, né, Coritiba, então eu estava torcendo pelos gaúchos ontem, apesar de ser paranaense. E eu, apesar de ser gaúcho, estava torcendo pelos paranaenses, porque eu sou gremista, né? Então estava... Mas é um prazer estar aqui. O Paraná bateu nos dois, né? Bom, é um prazer então estar aqui com vocês. Como o Edson falou, nós fazemos essa dobradinha aqui e vamos interagir. Eu tenho uma primeira parte da apresentação, depois o Edson da sequência. Mas da mesma forma, fica à vontade, Edson, para interagir. Eu acho que é mais um bate-papo, né? Eu vou começar aqui apresentando rapidamente o Instituto dos Auditores Internos do Brasil. É um instituto hoje com perto de 200 mil associados. A sede dele fica nos Estados Unidos, em Orlando. E aqui no Brasil, nós estamos aqui em São Paulo. São 13.500 associados aqui na América Latina, desses 4.500 aqui no Brasil. Né? É um instituto com 77 anos, mundialmente, e aqui no Brasil estamos há quase 60 anos, 58 anos, né, para ser mais preciso. Né? A estrutura do Brasil é bem relevante, hein? É bem relevante dentro da América Latina. E temos um desafio, né, Edson, que ela poderia ser maior ainda, né, dentro do número de auditores que nós temos no Brasil. Né, especula-se, só a CGU tem aproximadamente 2.000 auditores. Né? Há um número aí não oficial, mas dizem que tem 30 mil auditores internos no Brasil. Né? Desses 30 mil, nós conseguimos chegar aí a uns 5 mil, né? Mas que tem 30 mil, entre público e privado. Bom, eu não poderia iniciar sem trazer esse conceito, e eu gostaria o conceito de auditoria interna, e eu gostaria aqui de enfatizar, dentro desse conceito, 4 aspectos. Um deles é a independência, né, que todos conhecem esse conceito, a importância do auditor interno ter um reporte independente. E o que é um reporte independente? É um reporte para o Conselho de Administração, hoje, normalmente, via Comitê de Auditoria, por ser um órgão de assessoramento, né, ao Conselho. Outro ponto fundamental
é a objetividade. Isso vem tomando força também em função do... No passado se falava muito em independência, hoje se fala independência e objetividade. E o que é objetividade? É a atitude, a objetividade é do auditor interno, é uma atitude imparcial do auditor interno, é a capacidade dele omitir opiniões sem ser influenciado por terceiros, né? E os outros dois aspectos aqui que eu gostaria de destacar é a avaliação, que é o assurance, né, o trabalho do auditor interno em atividades de avaliação e de consultoria ou advisory, né? Esse também é um tema que há muitos anos é discutido e hoje também tem cada vez mais ganhado importância, o auditor atuando como consultor, né? E aí eu vou explorar um pouquinho mais isso aqui na sequência. Ornei, antes de você ir para a sequência, só queria voltar um pouquinho da independência e objetividade. É lógico que para esse público aqui isso é um assunto bem dominado, né? Mas esse assunto ele tem gerado muita reflexão, né? A independência, ela está muito ligada à estrutura que a auditoria interna está, a quem ela está ligada de forma estrutural. A objetividade, ela está ligada com exatamente a tua atitude mental, né? Eu conheço auditorias que elas têm independência na sua estrutura, mas não têm objetividade, porque a pessoa da auditoria não se sente desconfortável por uma série de razões em reportar aquilo que deveria, porque não está confortável. Por outro lado, eu também conheço estruturas de auditoria que são teoricamente independentes, estão ligadas às vezes a um CFO ou a um CEO, mas por outro lado você tem um profissional extremamente maduro, com um grau de objetividade muito relevante e consegue trazer as oportunidades da empresa de forma clara, transparente e objetiva, né? Objetiva no sentido da independência. Geralmente quando fala objetividade se pensa muito, tem que ser direto e reto, né? Não é isso, em termos de auditoria não é isso, é de fato qual o teu sentimento, a tua atitude mental de você reportar o que você encontra na empresa. Na pesquisa que eu fiz agora, acadêmica, onde eu pesquisei as principais empresas envolvidas na Lava Jato, pesquisei a auditoria delas, essa pergunta tinha, mas as auditorias eram independentes, os profissionais eram objetivos, eles sabiam, eles poderiam falar, né? E depois de aplicação de várias técnicas, de várias metodologias, eu concluí que de fato as auditorias, algumas nem existiam na época, antes da Lava Jato, mas hoje elas são independentes e objetivas, né? Uma das lições aprendidas que se teve pós esses casos de corrupção foi a própria independência da auditoria e a objetividade. Isso em virtude da criação do comitê de auditoria, principalmente ressaltado pela participação de um membro independente. Então, o membro independente, ele ajuda muito na independência da auditoria interna e estimula a objetividade do auditor interno. E complementando isso que o Edson falou, a objetividade hoje ela tem tem ganho importância quando a gente aborda mercados mais regulamentados, né? Por exemplo, né, empresas de capital aberto, novo mercado, mercado financeiro, que é um mercado extremamente regulamentado. Falar em auditor atuar como assessor, né, é um tema controverso, né? E essa é a razão, essa é a minha leitura, né? Essa é a razão pela qual a objetividade ela tem ganho importância, né? Porque o auditor, o interno, somente o interno, porque o auditor interno nesse mundo de mercado regulamentado, ele normalmente está somente na terceira linha de defesa, né? Como a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. E já em empresas de menor porte ou empresas ainda numa jornada de estruturação de sua governança corporativa, o auditor ele acaba ocupando posições de segunda linha de defesa. Então essa conceituação que o Edson falou aqui no início, a gente vai abordar um pouquinho mais aqui na sequência, tá? Eu tenho vivido isso, de fato, em alguns comitês aí, ou conselhos que interagem, não é? E
polêmico e aí saber aonde para e aonde avança, eu acho que é o segredo da questão. Exatamente. E aí, isso também passa pela... o auditor no passado, se a gente olhar 20, 30 anos para trás, a função, né, de auditor interno, a profissão de auditor interno, veio evoluindo, né? E no passado se falava... eu não vou comentar lá de trás, porque todos aqui devem lembrar da atuação de um auditor interno, né? Lá atrás, o auditor interno, no começo, ele trabalhava como... Ele fazia a checagem de caixa, ele fazia inventário físico. Vocês devem lembrar disso, né? Infelizmente, ainda hoje a gente vê esse tipo de... Infelizmente, talvez não seja a melhor palavra, porque há casos em que é necessário fazer isso, né? Mas a gente tem... o nosso trabalho de advocacy é colocar o auditor interno num outro patamar, trabalhar do lado do conselho, do comitê de auditoria, como uma atividade, o mercado usa esse termo, né? É um assessor de confiança, né? Um trusted advisor, né? Então, quando ele começa a atuar dessa forma, ele deixa de apenas trabalhar na proteção de valor, né? o que era muito comum no passado, e passa a atuar mais também, né, em geração de valor, né, em aumentar valor para as organizações, né? Então, eu acho que esse é um ponto também, uma reflexão importante para a gente trazer aqui para a discussão, né? Só trazer um pouquinho da questão do aumentar o valor. Todos aqui devem conhecer o formulário de referência, né? O formulário de referência, hoje ele já solicita que você especifique muito a auditoria interna. Qual a estrutura, que tipo de trabalho que faz. E cada vez mais ele vai tomando mais elementos e vai dando mais valor para a questão também de controle. Desculpa, para a questão de riscos. Ele é importante porque ele ganha relevância no conceito de governança corporativa, agregando e aumentando o valor das organizações. E o auditor interno como um componente, como você falou. Exatamente. Então, cada vez mais, as empresas que querem aumentar a governança e aumentar o ambiente de controle, ele precisa registrar no formulário de referência. O ano passado, a Flávia da B3, ela é diretora de emissores, e ela publicou foi feita uma matéria no Valor Econômico, dizendo que somente 6% das auditorias do novo mercado, 6% das empresas listadas do novo mercado têm auditoria interna. Olha a oportunidade para aumentar o controle e a governança, somente 6%. Esse assunto ele nos incomodou bastante e nós tivemos uma audiência com ela. Nós almoçamos com a Flávia, gentilmente ela nos recebeu e nós ficamos lá 2 horas, o René e eu, discutindo sobre esses temas. E ela esteve conosco no Congresso de Auditoria agora, teve um painel chamado Pratique ou Explique, né? E ela trouxe exatamente esse tema também. Então, isso mostra que, não infelizmente, o auditor que faz inventário, mas ele também está tendo outra oportunidade de carreira. Ele também vai poder ser um assessor do próprio conselho e ajudar a melhorar a governança da companhia, né? E aí tem a ver... a palavra consultoria ou auditoria, a palavra consultoria não é feliz, porque ela é uma tradução, né? Então, quando você traduz o advisor é um consultor, eu gosto mais da palavra assessoria, acho que ela explica melhor, né, o que de fato a auditoria é. Nós fizemos já painéis, debates, várias discussões. Esse é um tema que dá bastante pano para manga, porque ele... tem gente que acha que auditor é auditor, consultor é consultor, cada um faz uma coisa e tal. Mas a gente vai explorar um pouco mais isso nas 3 linhas de defesa, né? É esse ponto que o Edson trouxe, dessa pesquisa, né, do novo mercado. É um número que assusta, né? De fato, esses 6% são empresas que não atendem na íntegra os requerimentos do novo mercado, né? As empresas têm auditoria interna, mas elas não atendem na íntegra os requerimentos. Quais são os requerimentos, né? Entre eles, um deles é o reporte, né? O reporte para o conselho, né? Para o conselho de administração, com o apoio do comitê de auditoria. Novamente, isso é importante sempre enfatizar, porque existe uma discussão, né? Para quem que se reporta o auditor interno? Para o comitê de auditoria ou para o conselho, né? O auditor interno, ele se reporta para o conselho via comitê de auditoria.
né? O Comitê de Auditoria é um órgão assessor do Conselho de Administração. Então, esse é um conceito que é importante a gente trabalhar, né, Edson, para deixar isso bem claro. E em termos de avanço, evoluímos muito. Aqui, muitos são ou foram CFOs ou foram CEOs. Eu, quando comecei em auditoria interna, reportava para o controller, né? E a discussão era se reportava para o controller, para o gerente de contabilidade ou para o diretor financeiro. Aí depois, um pouquinho mais à frente, começou a discutir, peraí, mas você reporta a quem? Ao diretor financeiro ou ao CEO? E aí a grande evolução era a auditoria se reportar ao CEO, né? No mundo da auditoria interna, o profissional enchia a boca, não, eu reporto ao CEO da companhia. Né? Então, hoje já não é boa prática reportar ao CEO. Hoje reportar ao CEO já mostra que você não tem nenhum pingo de independência, né? A prática hoje é reportar. Então, a discussão, a gente discutia isso, inclusive, num dos painéis, a discussão hoje ela é muito saudável porque, aliás, no curso aqui de Comitê de Auditoria, que foi formado basicamente por membros de comitê e conselheiros, tiveram discussões homéricas, entendendo que a auditoria interna poderia perder a sua independência se ela reportasse para o comitê e não para o conselho, né? Eu falei, gente, essa discussão ela é ótima, porque há não muito tempo, há 15 anos, a auditoria estava reportando para o CFO. Ainda tem em grandes empresas a auditoria que se reporta pelo CEO. Nem por isso ela é melhor ou pior que outras. E aí que valoriza-se mais a questão da objetividade, o quanto esse profissional de fato é objetivo para gerar independência para a própria auditoria. A palavra, acho que a palavra para a gente ter em mente talvez seja a jornada, né? Se reportar para o CEO ou para o CFO, ela pode ser a realidade hoje de muitas organizações, né? Mas é uma jornada, até porque tem organizações em processo de estruturação de governança que ainda não tem um conselho formado ou um comitê de auditoria formado, né? Isso também se aplica à própria auditoria independente, aqui muitos eu sei que são também, a questão da independência, que é muito discutida hoje em dia, a questão, o quanto de fato uma auditoria ela é de fato independente, né? Uma vez que ela também vende serviço, que ela tem interesse comercial, são outros pontos. Mas olhando para frente, né? Olhando para frente, hoje se discute se o melhor é estar com o conselho, com o comitê. Talvez daqui 10, 15 anos, discutindo o quê? Vai estar ligado a quem? Ao órgão regulador? Vai estar ligado, né? Talvez esteja discutindo isso. Não, a auditoria tem que estar ligada ao órgão regulador, né? Mas é só um exercício de futurologia aí. Toda essa discussão, ela deu lá atrás, nós começamos, eu e o Edson somos já membros aqui do IBGC há anos, né? E nos aproximamos efetivamente do IBGC aí, institucionalmente, né? IA e IBGC no ano passado, quando nós trabalhamos em conjunto, fizemos parte de um grupo de trabalho que lançou um caderno, né, o IBGC Orienta, que o título desse caderno é Auditoria Interna, Aspectos Essenciais para o Conselho de Administração, né? Esse caderno, na realidade, ele é o pano de fundo dessa apresentação de hoje, né, com algumas... Esse aqui é um material vivo, né, então nós estamos a todo momento atualizando, né? Inclusive o nosso COMBRAIO, né? Nosso Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, essa semana, segunda e terça-feira, já tem resultado aqui de atualizações que foram discutidas lá, né? E esse caderno, ou esse material, ele trouxe esses aspectos, né? A auditoria interna, ele abordou questões das responsabilidades da auditoria interna, a auditoria interna inserida na governança da organização, os relacionamentos da auditoria interna e como ter uma função de auditoria interna eficaz. Esse caderno ele não é uma publicação técnica direcionada, por exemplo, a profissionais de auditoria interna. Isso tem muito material lá no IA. Aqui a proposta desse grupo foi fazer um material direcionado a conselheiros, né? É um material educativo a conselheiros, a membros do comitê, né? E outro ponto fundamental também na leitura desse material, esse material ele aborda diferentes tamanhos de organizações, diferentes empresas em diferentes níveis de maturidade de governança, né? Então nós fizemos um esforço para tentar acomodar essas diferentes nuances, né?
inclusive, essa diferença que existe no mercado é a razão para a revisão das 3 linhas de defesa que nós vamos apresentar um pouquinho mais na frente aqui, né? Então, começando com responsabilidades, né? E quais são hoje a principal responsabilidade do auditor interno, obviamente, é fazer a auditoria interna, né? Mas, como nós abordamos aqui há pouco, nós vemos, na realidade, funções de auditoria interna trabalhando com riscos também, trabalhando com compliance, trabalhando com controles internos, trabalhando com investigação. Investigação já é uma atividade fim, né, do auditor interno, né? Mas essas outras funções que eu acabei de citar, se você está num mercado regulamentado ou numa empresa de capital aberto, dependendo da estrutura, né, você vai ter essas funções divididas, áreas divididas. Ô, né? Renê, só para colocar um pouquinho de emoção, mas quando você fala com áreas de compliance, ela entende que a investigação é da área de compliance, não de auditor interno, né? Então esse assunto tem... Eu participei de um painel exatamente sobre esse tema. Qual a fronteira e qual o papel do compliance e da auditoria interna? Também é verdade que existem áreas de compliance que estão assumindo a auditoria interna. Então eu já vi estruturas onde você tem um head de compliance, que por vezes até é um ex-auditor interno. Então esse assunto ele tem causado muita confusão nas empresas, e acho que é um assunto muito quente aí. E aí as 3 linhas de defesa, ela veio ou esclarecer, né, ou complicar. Então, conforme o seu grau de entendimento, né? Eu acredito que ela veio para esclarecer, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais nela também e dar a nossa opinião sobre as 3 linhas e como é que você convive aí quando você precisa auditar e fazer investigação e dar um treinamento de ética e fazer um código de conduta, né? Depois Pois não, Jorge. Provocar um ato de responsabilidade, e você falou aí das vários aspectos de atuação, né? E uma palavra que eu sempre escutei são os projetos que a auditoria interna atua como bombeiro. Certo. Aparece um incêndio e ela corre lá. Isso você vai comentar um pouquinho, você vai... porque tem um plano de trabalho, mas acaba acontecendo. Eu vejo o auditor interno, e você tem toda a razão, Jorge, isso é muito comum. É comum, e eu diria que até é importante, é saudável, o auditor interno que hoje o telefone dele não toca, ele está com problemas, né? Essa é um KPI, né, do auditor interno. O telefone dele tem que tocar. A organização tem que estar acessando ele, né? E quando que a organização acessa? Geralmente é para apagar incêndio, né? E aí, o apagar incêndio, a gente pode... Oi? Para segurar a barragem também. O pessoal aqui que está aqui no YouTube, ele não ouve os comentários, mas tem muitos comentários bons aqui que o pessoal está fazendo. Essa questão do apagar incêndio, eu posso colocar ela embaixo do advisory, né? Porque essa é a pura assessoria. Ela pode até se tornar depois um trabalho de assurance, de avaliação, né? Mas um dos conceitos do trabalho de consultoria ou assessoria, eu também prefiro esse nome, que o Edson falou, eu prefiro mais assessoria do que consultoria, porque a consultoria ela pode ser confundida com aquela empresa de consultoria que você contrata, por exemplo, para implementar um ERP. Não é o caso. O auditor interno ele nunca vai implementar, nunca vai atuar na implementação do ERP, nunca vai atuar prestando serviço de consultoria para definir a estratégia da organização. Esse não é o know-how do auditor interno, né? Mas ele vai assessorar o conselho, a alta administração, o comitê de auditoria em aspectos específicos, em aspectos que está tirando o sono do comitê de auditoria, né? Esses aspectos aí de apagar incêndio é o que mais acontece, né? Então, e aí, nesse momento, ele tem que tomar muito cuidado para trabalhar com bastante objetividade, né? E novamente, o entendimento e a função do conselho e do comitê de auditoria nesse trabalho específico, ele é fundamental. Renê, deixa eu só fazer um comentário
para aproveitar a deixa aqui do Jorge em relação a apagar incêndio. Uma das empresas que eu passei, no primeiro ano eu era mais bombeiro, eu só apagava incêndio, só tinha crises, né? Eu não conseguia fazer um plano de auditoria. Eu ficava muito mais justificando o plano, falou, olha, pessoal, ia para o conselho, falou, olha, aqui tem um plano de auditoria, só que infelizmente eu não consegui cumpri-lo, porque, mas em compensação fizemos isso. Eu me sentia importante também para a companhia, porque meu telefone tocava muito, estava sendo acionado, mas era demais. E eu entendi que estava errado, que não era o modelo, uma vez também que a auditoria não consegue executar seu plano, algum problema existe, né? Então, como é que nasce um plano de auditoria? Nasce pelo Risk Assessment, né? Esse é o modelo que a recomenda e é a boa prática. Você faz uma análise da organização, uma análise de riscos e os processos de maior riscos, você coloca no teu plano. Bom, se eu tenho muitos trabalhos imprevistos, que são trabalhos especiais, geralmente ele ganha o nome de trabalho especial. Pode ser investigação de uma fraude, pode ser o caso de uma barragem, pode ser vários tipos de trabalho. Se eu tenho muitos trabalhos especiais, se eu faço mais especiais do que o meu plano, isso não é saudável para a companhia nem para a auditoria interna, né? Então, primeiro, vamos trabalhar com a causa raiz. Se esse ano eu tive muita crise, muito trabalho imprevisto, eu preciso programar para o ano que vem, ou quando possível, um trabalho que possa identificar o que está gerando essa crise. O que está fazendo com que a auditoria atue como bombeiro. Então, eu preciso fazer um trabalho na causa raiz. Isso foi o que eu fiz, isso diminuiu drasticamente a quantidade de trabalhos emergenciais, né? Preventivos, porque se você sabe que... Eu vou dar um exemplo. Se você sabe que um sistema, alguém falou, olha, vamos falar num exemplo de uma unidade. Sempre tem fraude. Eu, na minha vida, não posso falar, mas teve uma unidade que foi a unidade que eu mais auditei, que mais tinha fraude. Gente, então alguma coisa está errado. Ou vão trocar as pessoas, ou trocar os sistemas, ou colocar controle, porque não faz sentido, já deixou de ser imprevisto. Eu sabia que todo ano e não estava programado. Então, gente, aqui precisa fazer um trabalho diferente. E aí entra o que o René falou de assessoria. RH, avalia as pessoas. Tecnologia, vê os sistemas. Então você pode motivar a companhia a, de fato, aí acho que você está aumentando o valor ou gerando valor. Também, não é nem melhoria contínua, é você resolver na causa raiz. A sugestão de melhoria. Isso, mas é resolver na causa raiz. Porque se a crise existe sempre, desculpa, tem um problema na origem. Tem um problema ou das pessoas, ou as pessoas foram contratadas erradas, ou elas estão muito à vontade, falando no caso de uma fraude, né? Ou o sistema é muito vulnerável. Isso começou a gerar outros trabalhos de auditoria de sistemas, de auditoria de contratação de pessoas. Como é que você contrata, né? Você tem pelo menos uma análise de perfil, né? Então, isso acho que é importante nesse caso dos trabalhos de bombeiro, é você programar trabalhos que, de fato, ajudem a endereçar a causa raiz. Aí sim você também pode estar fazendo um trabalho de assessoria. Outro ponto importante, para você balançar um pouco, eu trabalhei em várias empresas também muito grandes, eu já deixava reservado uma quantidade de horas para trabalhos emergenciais, que eu nem sabiam quais eram. Mas, em média, 20% das minhas horas de auditoria eram dedicadas para trabalhos especiais. Resumindo, bombeiro. Isso aqui é só para bombeiro. E aí, né, à medida que ele reduzisse, à medida que eu conseguisse ajudar a empresa na causa raiz. Um ponto também para a nossa reflexão aqui, depois da lei brasileira anticorrupção, o trabalho de compliance ele se avolumou, né? Ele tomou força, ou até as áreas de compliance começaram a ser criadas, funções de compliance, como o Edson falou, às vezes a função de compliance embaixo da auditoria, às vezes a auditoria interna dentro da função de compliance, né? Nós passamos a observar advogados atuando em compliance com bastante frequência, né? Eu poderia destacar o compliance, o auditor, ele sempre fez. No momento que o auditor está verificando uma conformidade com uma política ou um procedimento interno, ou com uma lei, um regulamento externo, ele está fazendo compliance, né? Eu prefiro colocar compliance como
é algo muito maior do que uma função, né? O compliance do que simplesmente uma área, ou uma função, ou uma atividade, né? O compliance ele deve estar em toda a organização, né? Ele está relacionado com a cultura, está relacionado com uma política ou quando a organização tem uma conscientização da importância de fazer algo correto e jogar isso para os outros níveis da organização, né? Com aquele termo que a gente sempre usa, né? Uma cultura top-down, né? Você dá o exemplo, né? Ser ético e dar o exemplo para a organização. Isso é, para mim, compliance. Ele tem que estar em todos os níveis da organização, né? Então, a gente tem visto, obviamente, áreas, funções de compliance que são responsáveis, por exemplo, pelo canal de denúncia, né? Eu já vi, comumente, por exemplo, eu já vi em grandes organizações o canal de denúncia dentro da auditoria interna, né? Por ser uma área independente, que deve ser totalmente independente, né? Então, eu acho que essa reflexão, depois que a gente passou por esse turbilhão de assuntos aí relacionados à lei brasileira anticorrupção, à implementação de canais de denúncia, eu acho que é bastante importante. Numa área de compliance, é importante, obviamente, nós temos pessoas que conhecem legislação, temos advogados, mas é fundamental também ter pessoas profissionais que conheçam controles, né? Conheçam atividades de ética, implementação num programa de ética, né? Eu acho que essa é a reflexão que eu gostaria de trazer com relação a esse assunto de compliance, porque ela é uma atividade que está entre as responsabilidades do auditor interno. Né? Só fazer um comentário aqui, René. A questão do compliance, eu também já fui compliance com auditoria, já fui também alguns modelos. Eu acho tudo muito saudável. Tá? E hoje nós temos uma relação muito boa, o próprio IA, com as instituições de compliance. Nós já fizemos palestras e painéis em eventos só de compliance, que eles queriam ouvir um pouco mais sobre a auditoria interna. Como esses dias eu estava num seminário do IA, num evento nosso do IA, e 50% eram advogados, né? Porque exatamente também estavam interessados. Então, eu acho muito saudável. Quanto mais as pessoas, independente de vaidades ou de reserva de mercado, quanto mais as pessoas falam do mesmo tema, têm as mesmas preocupações, todos ganham com isso. As empresas ganham com isso, o país ganha com isso, o IBGC falando de governança, o IA ajudando na governança, áreas de compliance ajudando na governança, né? Então eu prefiro ver isso como algo saudável. É mais mercado, é mais empresas, é mais gente trabalhando, é mais gente difundindo as boas práticas, né? No painel que nós temos no evento de compliance foi um painel muito interessante, embora cada um tenha seu papel, mas as atividades se complementam. Uma investigação, uma apuração, que é o nome mais correto hoje em dia, ela é muito rica, quando é feita a quatro mãos, quando é feita com auditoria interna, quando é feita com área de compliance, quando é feito com a área jurídica da companhia, que não é área de compliance, é outra coisa, né? Então, acho que quanto mais você... E hoje em dia, e todos sabem disso aqui, quem está também assistindo pelo YouTube, não existe mais o super-herói ou o grande conhecedor. As empresas estão muito complexas, o mundo evoluiu muito rápido nos últimos 10, 15 anos, e ninguém consegue saber tudo. Então, e eu entendo que as pessoas estão mais conscientes disso. Então, cada vez mais você precisa de ajuda. Tem horas que você precisa de um especialista. Olha, eu preciso de alguém que conheça muito tal tema para me dar uma opinião, para me ajudar. A gente sente muito isso nos próprios comitês de auditoria, né? Alguém quer fazer algum comentário? Reforçando esse ponto... Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Tá. Eu tenho visto realmente o assunto muito polêmico nas empresas, quer dizer, aonde que deve ficar o compliance? Então você vê advogados discutindo com auditoria interna, os próprios comitês confusos, conselho de administração. O Instituto vai fazer, eu estou vendo que vocês estão colocando assim, não, isso aqui, compliance e auditoria interna, de uma maneira muito não passando, quer dizer,
Tem um jeito de esclarecer isso, de dar um posicionamento para ajudar o pessoal nas empresas? Não? Quando há uma área de compliance formalmente instituída, né, eu vou falar um pouquinho à frente aqui, quando abordar o tema, as 3 linhas de defesa. Ela está na 2ª linha de defesa, e não na 3ª. Né? Então esse é o formato que global, né, que é entendido, o local correto dela é ficar ali. Deixa eu só voltar aqui numa fala. Compliance não é auditoria interna. Essa é a posição do IA e esse é o entendimento. Compliance não é auditoria interna. Auditoria interna, ao fazer um trabalho de auditoria, que ela vai auditar uma norma, ela está fazendo um trabalho de compliance, se a norma está em compliance com a prática. Quando o René falou que compliance é auditoria interna, nesse sentido que ele quis dizer. Né? Isso. Agora, uma coisa é que a palavra compliance também ela é ruim para traduzir, né? A palavra que não tem em português. A palavra mais parecida é conformidade. Há quem traduza como integridade, né? Então, quando vem para a tradução, isso complica um pouco. Então, o papel do IA define muito bem. Compliance é a 2ª linha. Auditoria é a 3ª linha. Uma vez que o IA defende que o compliance é 2ª linha, não é auditoria. Auditoria é a 3ª linha. Né? Agora, o que existe hoje? Qual o melhor para estar? Eu tenho estudado muito o tema compliance também. Para mim, tem a ver com o nível de maturidade da organização e das pessoas que estão à frente disso. Compliance não é de advogado, compliance não é de auditor, compliance não é de financeiro. Compliance é uma nova competência, é uma nova expertise que está surgindo agora, praticamente no Brasil. Por alguma razão, ela nasceu com os advogados por uma questão de lei, por uma questão que veio lá de fora. O fato de você conhecer uma lei não significa que você seja um bom agente de compliance. Né? Então, é uma atividade multidisciplinar. Por isso, hoje, que os advogados, e são nossos parceiros, têm buscado formação no IA. Eles querem entender o que é um COSO. Porque quando entra lá, a função de compliance tem que fazer um Compliance Risk Assessment. Isso, para quem não é da área, é uma coisa difícil. Né? Então, os advogados vão até o IA e fazem um curso de COSO. Né? Quando você vai, ao mesmo tempo, quando você coloca para um auditor, os órgãos reguladores e qual, uma palavra que fugiu agora, o arcabouço legal. Né? Isso para o auditor me dá um nó, arcabouço legal. Então, não é uma função de um profissional. Isso é meu entendimento e posso afirmar também que o próprio IA entende assim. Né? É algo multidisciplinar, que requer várias competências e vários skills e ainda está se formando qual o melhor local. Na minha opinião, o melhor local é o que melhor funciona. Isso não é do IA, isso é a minha experiência. Poderia citar vários exemplos do compliance estar no melhor local e não funcionar, e estar em outros locais e funcionar. Voltando para o que o René falou, até para passar a fala para ele. O compliance é um conceito. Né? O que as áreas... Quando nós pegamos área de compliance e áreas de gestão de riscos, o mundo ideal seria que não precisasse ter uma área de gestão de riscos e que não precisasse ter uma área de compliance. Por que precisa? Porque nós não temos o nível de maturidade suficiente. Então, essas áreas, elas são motivadoras, elas são alavancas, elas são agentes que vão ajudar em metodologias e ajudar na cultura do tone at the top, de ajudar a disseminar, catequizar a organização. Num dos eventos que eu participei, entre tantos do IA, me chamou a atenção que eu vi o crachá de uma pessoa chamado evangelizador. E eu achei que fosse o nome da pessoa. Eu falei, será que ele é evangelista? Já vi pessoas com esse nome e tal. E ele falou, não, que ele era evangelizador, porque ele tinha um papel de disseminar, de catequizar a empresa em relação à cultura de compliance, riscos, controles internos, auditoria, governança e tal. Passo a fala para o Mas eu vou passar para a Cláudia aqui, mas a gente vai agora, nos próximos slides, estressar esse assunto para ficar bem claro, para que não tenha dúvida, né? Oi, eu fiz o curso de comitê de auditoria aqui no IBGC. Eu fiz o curso de comitê de auditoria aqui no IBGC para empresas não financeiras, tá? E como auditores internos aí, bem experientes que vocês são, eu queria fazer uma pergunta relacionada
nesse mundo VUCA, de grandes mudanças, de organizações e problemas exponenciais que a gente vive hoje, onde só as regras não bastam, tá? Se você pudesse me resumir, qual seria a maior dificuldade de um auditor interno hoje? Qual seria a maior dor de um auditor interno hoje para executar bem o seu trabalho? Uma pessoa comentou aqui, eu vou repetir aqui, a remuneração. Mas olha, antes do René falar, eu vou falar que não é. Tá? Que não é o quê? Não, antes dele falar, hoje a remuneração não é mais. Por incrível que pareça, as remunerações elas foram aumentando bastante. Quando eu comecei em auditoria interna, o pessoal falou, você vai precisar ser depois diretor financeiro, diretor... Se você quiser crescer, você vai ter que sair da auditoria interna. A auditoria interna, para muitos, era uma área de passagem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem empresas, e no Brasil, que tem vice-presidentes de auditoria interna. Eu fui diretor de auditoria interna durante 15 anos, né? E depois, hoje, estou membro de comitê. Então, houve uma época em que, de fato, a remuneração era baixa porque não era tão valorizada e era uma área de passagem. Era uma área... né? Hoje não mais. Hoje você consegue... numa empresa que eu trabalhei, eu tinha o mesmo salário com o diretor financeiro. Não tinha diferença nenhuma entre diretor de auditoria e diretor financeiro. Então, só para tocar, o que não é a remuneração. Agora, o René vai falar o que é. Olha, eu espero falar o que é, né? Porque se você perguntar para diferentes auditores, possivelmente cada um vai vir com uma interpretação, né? Agora, aí foi até bom o Edson falar um pouquinho, que eu estava aqui refletindo. Eu vejo que o conselho, e aí eu vou até falar um pouquinho mais sobre comitê de auditoria. O comitê de auditoria, acho que até o Jorge pode falar melhor do que eu nesse assunto, com certeza. E eu acho que tem alguns colegas aqui que com certeza vão falar melhor do que eu, mas no passado, o comitê de auditoria ele tinha muito mais foco em demonstrações financeiras. E com o passar dos anos, a agenda do comitê só cresceu, né? Como órgão de assessoramento ao conselho. Então ele começou a trabalhar temas de riscos, de controles, de trabalhos de investigação, compliance, né? E obviamente a auditoria interna está em tudo isso aí, né? Eu diria que o que tira o sono do comitê de auditoria é o que tira o sono do auditor interno, de certa forma, porque o auditor interno, eu gosto de conceito. Eu entendo que o auditor interno ele é o olho do comitê de auditoria dentro da organização, porque o comitê ele não está toda hora, não está todo dia. Nós vemos, eu conheço organizações que o comitê se reúne às vezes uma vez por mês ou até uma vez a cada 3 meses, que está longe de ser o ideal, né? E tem organizações que eu conheço que o comitê se reúne 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, né? Mas eu não quero entrar nessa discussão, mas o ponto é, o auditor interno, ele é o olho do comitê ou do conselho, né? E eu entendo que o auditor, ele até hoje, ele está fazendo um esforço para melhor se comunicar com o comitê, né? E ainda nós estamos nessa jornada, né? Mas é uma jornada de mão dupla. Eu acho que o auditor ele tem que fazer esse esforço, eu acho que ele fez pouco, até porque comitê é uma coisa que veio ganhando força nos últimos anos, né? Conselho, comitês, né? Então, o auditor ele tem que fazer mais isso. Ele tem que estar junto, ele tem que ter uma agenda frequente com o comitê, ele tem que ter, inclusive, uma agenda, eu chamo ela de não formal, não oficial. Ele tem que, a todo momento, estar com o coordenador, pelo menos, ou com todos os membros do comitê, tomando um café, almoçando, fora do ambiente organizacional, para discutir temas que estão trazendo preocupação para o comitê e, por consequência, para o conselho, né, e ajudá-los nesse processo. Então, eu vejo que esse é o principal desafio do auditor interno hoje, né? E aí, a remuneração vai ser uma consequência. No momento que você...
Mas foi Eu só falei do que não era, né? Porque veio o tema. No momento em que o auditor estiver se posicionando e trazendo, agregando valor, a remuneração, obviamente, vai ser uma consequência, né? Eu só queria fazer um comentário, até para complementar a resposta do René e dar uma outra visão da minha experiência. Eu vou dividir em 2 momentos. Quando eu era auditor, a minha principal dor era para quem eu trabalho. Parece uma resposta óbvia. Você trabalha para a empresa, para a organização. Quanto mais você vai crescendo na estrutura da empresa e mais entendendo sobre empresas e mais estudando sobre o conflito de agência, você vê que nem sempre o interesse de um diretor é o interesse da organização. A pauta oculta, a agenda oculta, ela está, pelo menos em qualquer organização. E o meu desafio era, de fato, trabalhar, a minha dor, né, eu vou usar dor, o tema que você usou, a minha dor era, de fato, trabalhar para aumentar e proteger o valor da organização e não das pessoas que estavam gerindo a organização. Então, a minha dor era não trabalhar para a agenda oculta, e sim para a agenda da organização. Essa era a minha dor quando eu estava atuando como... e não falo de uma empresa, eu falo de todas que eu passei. A diferença é que quando eu era ainda um auditor início de carreira, eu não conseguia entender a agenda oculta e não conseguia ver, né? No curso de comitê de auditoria feito na semana passada aqui, há 15 dias, nós temos uma simulação de reunião de comitê e discutimos muito a agenda oculta. Na simulação, todos tinham uma pauta institucional e tinham uma pauta oculta, que ele queria algum tipo de interesse pessoal naquele comitê. Isso era uma simulação mesmo do treinamento. Se eu fosse auditor hoje eu ainda sou auditor, mas hoje eu estou em outro momento da minha carreira, não faço mais auditoria. Se eu fosse auditor hoje, a minha dor seria como que eu consigo fazer tão rápido, tão eficaz e com tanta precisão. Porque nós acabamos de vir do Congresso de Auditoria Interna, que nós organizamos, aliás, até a gente deixou para fazer no final, onde tiveram mais de 900 auditores, superou nossa expectativa, e o nosso tema foi tecnologia e inovação. Um tema que está na moda e está para todo mundo. E nós vimos coisas fantásticas de inteligência artificial e auditorias fazendo... Se eu fosse um auditor hoje, que eu preciso fazer um projeto de auditoria, a minha dor seria como é que eu faço o melhor em menos tempo e mais eficaz, utilizando inteligência artificial, utilizando a metodologia ágil, que a gente vai falar um pouquinho dela no final. Então, compartilhando da minha experiência, essas são as minhas dores antes e agora. Nós temos só para confirmar. Faz sentido para você? Jorge, nós temos até as 10h30, né? 10h30, vamos tá lá. bom. A agenda não é interativa. Vamos acelerar um pouquinho para conseguir cobrir acelera, não vamos. Tá. O tema é bom. Bom, governança. Eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas eu tenho falado tanto sobre 3 linhas de defesa ultimamente que às vezes eu fico até em dúvida. Obviamente que isso aqui é um conceito já popularizado, né? Mas a gente não consegue falar de auditor interno sem trazer esse tema para a mesa, né? E como o Wes falou no início também, esse é um conceito que está sendo revisto. Da onde que surgiu 3 linhas de defesa, né? Há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás até, quando isso começou a voltar à tona discussões sobre 3 linhas de defesa, eu fui fazer uma pesquisa e buscar a origem. E aí eu descobri que a origem é indefinida. Ela se popularizou dentro do IA. Em 2011, 2 grupos, o European Community IIA e o FIRMA, Federation of European Risk Management Association, se reuniram e lançaram um paper que trouxe esse modelo, né? Depois, em 2013, o IA Global ele lançou um position paper e esse position paper ele se popularizou, e aí tem muita gente que atribui as 3 linhas de defesa ao IA. E, de fato, ela se popularizou com o IA globalmente. Mas, independente de quem é o dono disso, esse é um conceito. Por que ele se popularizou? Porque é um modelo fácil, né, de se comunicar, é um modelo fácil de entender, né, mas
houve um entendimento interno de que esse modelo, esse aqui é o modelo atual. Ele é limitado, ele é restritivo, ele foca mais na defesa, e o próprio nome ele fala, né, 3 linhas de defesa, e menos na proatividade, né, no auditor atuando como uma função que agrega valor. O técnico é o Carille do Corinthians, não pode ser. E eu diria assim que a principal razão da revisão é que ele não reflete a realidade das organizações, né? Então, aí voltando na pergunta do nosso colega lá atrás, qual é o seu nome? Desculpa? O Francisco. Vocês vejam que uma coisa que chama atenção aqui é o modelo de 3 linhas de defesa, ele tem, tirando aqui toda a estrutura de governança, ele tem 3 blocos, ou a gente chama internamente, no processo de consulta pública, eles estão chamando isso aqui de silos. Então, é como se a primeira linha, que ela é formada pelos gestores, né, e a maioria de vocês aqui ou atuaram ou atuam na primeira linha, como executivos, como CEOs, como CFOs, como gestores financeiros, né, como gestores de funções de variadas de contabilidade e outras, né. Essa é a primeira linha, é quem é o dono do controle, né. A segunda linha, aí, olha aqui onde está conformidade, está aqui. Então, compliance está na segunda linha. Quando existe uma função, e aí eu reforço o que o Edson falou, eu concordo totalmente com ele, compliance, quando existe uma função de compliance, não é auditoria interna. E eu acho que se eu passei essa interpretação, eu quero aqui enfatizar isso, porque compliance não é auditoria. A auditoria interna está aqui, ó, na terceira linha. O que eu falei é, a auditoria interna, ela faz compliance quando ela verifica a conformidade quando ela está trabalhando, né? Quais são as funções que estão aqui na segunda linha, né? Controle financeiro, segurança, gerenciamento de riscos, qualidade, inspeção e conformidade, né? Tem até aqui alguns termos. Lembrando que isso são exemplos, né? São exemplos. Você pega, por exemplo, uma área de segurança de informação, né? Poderia estar aqui, segurança patrimonial poderia estar aqui, então é um exemplo. Controle financeiro é um outro. Controle financeiro é muito amplo, né? O que é controle financeiro, né? O que é inspeção? O que é qualidade? O que é conformidade? Cada organização vai ter a sua estruturação, né? Bom, esses órgãos eles dão um apoio. Veja que eles se reportam para órgãos órgãos executivos, né? E eu tenho visto também na prática funções de risco, funções de conformidade se reportando para comitês de auditoria, né? E aí a terceira linha é a linha que ela pode revisar, ela pode e deve, né, auditar a primeira e a segunda linha. Vocês, como membros de comitê ou como executivos, no momento que o auditor interno está fazendo um levantamento de risco para definir o seu plano de trabalho, e aí eu diria até mais conselho e comitê de auditoria, se o conselho ou o comitê de auditoria não está confortável com os processos executados pela área de conformidade ou pela área de riscos ou por qualquer uma dessas áreas aqui, ele pode colocar isso como uma preocupação e isso pode se tornar um trabalho de auditoria interna, né? Pode e deve, né? E o auditor interno, então, ele tem essa função como a terceira linha de fazer esse trabalho. Vocês vejam que no mercado se discutiu até 4 e até 5 linhas, né? Tem materiais mais na Europa até que tratam o auditor externo como 4ª e o regulador como 5ª linha, né? Mas independente de números de linha, por que esse modelo está sendo revisado? E aqui eu trago para vocês, ainda não o novo modelo, mas ele ainda não é a versão oficial. Não, né? É a versão oficial, porque ainda está em processo de consulta pública. E, se não me engano, ela termina agora, não sei se é essa semana ou no final de setembro ainda, a consulta pública. E a boa notícia, inclusive, é que
o Brasil está com um número muito grande de pessoas que participaram dessa consulta pública. Eu até atribuo isso, talvez, a nós falarmos tanto sobre 3 linhas de defesa, porque nós temos 18% do total de consultas públicas do mundo, que está em torno de 1.000 e poucas já, 212 é aqui do Brasil, 212. De longe nós somos o maior da América Latina. O segundo é a Argentina, com 30, o último número que eu vi era 34. Então o Brasil já passou 200 pessoas que revisaram esse processo e estão colocando opiniões, né? Bom, por que eu... Isso aqui, novamente, não é ainda esse aqui ainda está em processo de discussão, né? Mas vocês vejam, o que chama a atenção aqui? Vocês vejam que aqui tem o Line Management Functions, são as funções que hoje estão na primeira linha, as funções de segunda linha, né, que é risco, qualidade, controle e compliance, as funções de terceira linha, auditoria interna, e a governança. Essa é a governança. Isso aqui, ó, auditor externo e reguladores, né? O que chama a atenção para mim aqui, desde o início, o que chamou a atenção, foi a intersecção dos círculos. E qual é a razão da intersecção dos círculos? Alguém arriscaria dizer aqui ou não? Por que vocês acham que é a intersecção aqui dos círculos? Essa intersecção, ela pretende mostrar que é importante que você tenha conexão entre as funções, né? Então vocês vejam aqui, eu até fiz uma crítica, no momento de eu escrever a minha revisão das 3 linhas de defesa, eu falei, mas por que não tem intersecção entre auditoria interna e primeira linha de defesa? Eu acho que deveria ter. Talvez aqui o criador, ele quis mostrar que, talvez, aí eu estou aqui supondo, né? Talvez ele quis mostrar que elas são independentes, né? Então o auditor não deveria... ele pode interagir, e é por isso que eu faço a minha crítica, eu acho que ele deveria ter uma intersecção, assim como tem, por exemplo, com a governança, e obviamente o auditor interno ele tem um relacionamento com órgãos de governança, né, conselho, comitês, com a segunda linha, né, e você veja que estão todos relacionados, né. Então, como o Edson falou, nós tivemos o privilégio de representar o IA Brasil lá no Japão esse ano, em abril, quando foi feito uma discussão de 2 dias sobre a revisão das 3 linhas de defesa. A discussão, a matéria-prima que se produziu nessa discussão lá, ela é uma matéria-prima que foi ou está sendo utilizada por um grupo de trabalho que está revisando esse material, né? É um grupo de trabalho formado por acadêmicos, por conselheiros, por membros de comitê, por executivos. Tem até auditor. E pelas Big Four, né? Pelas quatro grandes, né? E, obviamente, executivos de auditoria, né? Então, uma coisa que é bastante relevante, nada no IA você cria a origem da cabeça de uma pessoa, né? Tudo que você cria lá, o IPPF, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, que é a nossa Bíblia, né? O IPPF ele é resultado de muita discussão, né? De auditores do mundo inteiro. Lá no Japão tinham mais de 100 países, mais de 150 pessoas, diferentes níveis de governança, países com uma governança mais evoluída do que a nossa, países com a governança muito menos evoluída do que a nossa. Então, aí ao final de 3 dias quase de discussão, o nosso chairman, que na ocasião, nós temos um chairman que ele fica, é o chairman global, né? Ele fica 1 ano de mandato, o mandato dele é 1 ano, e o último chairman era um japonês, né? O atual agora é um americano. E ele foi interessante, você deve lembrar, Edson, no fechamento, que ele falou assim, ninguém disse que nós vamos mudar as 3 linhas de defesa. Ninguém disse que nós vamos tirar o termo defesa, que não vai ter mais as 3 linhas, porque houve, das mesas de discussões que eu participei, eu fui para algumas, o Edson foi para outras, houve até todos estavam relutantes em mudar, porque todos gostam, né? E aí, mas qual é a razão da mudança? É para acomodar as diferentes nuances das diferentes organizações. E até atualização, né? Porque o documento foi em 2013. Exatamente. Nós estamos em quase 2020, então é natural que você precise revisitar, nem que seja para não mudar, mas você precisa revisitar o documento.
E a principal, não sabemos novamente se vai mudar, se isso aqui vai ser implementado, mas o principal objetivo foi tentar acomodar as diferentes nuances das diferentes organizações. E Brasil, a gente não precisa falar de como tem, né, quando a gente vai para o mercado capital fechado, empresas de capital fechado, empresas familiares que são gigantescas, empresas familiares gigantescas que às vezes têm governança melhor até do que empresas que estão ainda em processo de abertura de capital. René, volta, né? por favor, o outro slide. Você terminou a tua fala das linhas? Sim. Deixa eu aproveitar e Pode trazer aqui complementar. algumas questões e trazer isso para o mundo prático, as situações que eu vivi, alguns conflitos que eu vivi. Primeiro ponto, geralmente as pessoas param nas 3 linhas de defesa. Mas defesa de quê? Então, eu sei que você sabe, mas para deixar claro, 3 linhas de defesa de riscos e controles. Esse é o tema. Então, tudo que se fala aqui não é governança, nós estamos falando de riscos e controles. Quem vai ajudar a proteger a companhia em relação a riscos e controles? Isso é 3 linhas de defesa, né? Então, gosto de deixar bem claro. A questão, esse documento, como o René falou, ele é para todos os países. Então, lá no Japão, parecia meio que uma Copa do Mundo. Tinha países que eu não conhecia, né? Me senti ignorante em geografia. Mas países que eu nunca ouvi falar, países que são pequenininhos, né? E ele aplica as 3 linhas de defesa também. Então, por isso que não dá para fazer um documento para contentar todo mundo. Não tem como, é impossível. O mundo é muito diferente. Mas o que eu quero trazer aqui? Situações que vocês podem ter vivido ou vão viver, né? As empresas reguladas, instituição financeira é um bom exemplo. Empresas grandes, reguladas, elas têm tudo. Eu sou membro de comitê de um banco, que eu chego lá, quando eu cheguei para conhecer a empresa, a pessoa já viu, olha, eu faço parte da primeira linha, eu faço parte da segunda linha de defesa, meu trabalho é esse, apresentava, ó, eu faço parte da terceira linha, então todo mundo sabia a linha, eu achei muito legal, todo mundo sabia a linha de defesa, tal. Essas empresas reguladas, é fácil. O desafio está nas empresas que não são reguladas e que querem ter isso, né, por iniciativa, ou porque um comitê está cobrando, ou o conselho está cobrando, ou às vezes ela é regulada em uma parte, ou ela precisa ter até como prática de mercado, porque faz entender que ela tem uma governança melhor. E aí começam os problemas, porque a empresa, geralmente as empresas, elas não acordam assim, puxa, hoje estou a fim de gastar 3 milhões de reais para montar uma estrutura, eu vou contratar um gerente de auditoria interna, eu vou contratar um gerente de gestão de riscos, e vou contratar um gerente de... Aqui é mais fácil, primeira linha já é a operação da empresa. Mas vou contratar um gerente de compliance, um gerente de gestão de risco e um gerente de auditoria interna. Ou vou contratar um diretor para cada uma delas. A prática não é assim, né? A Cláudia trouxe um pouquinho dos desafios, das dores. Então, as minhas dores que eu passei, eu comentei. A minha dor enquanto IA, o Brasil é um país muito diferente. E a gente sabe disso. Nós temos auditorias internas super modernas, que utilizam inteligência artificial para auditar, e tem auditorias que quase têm um bloco 7 colunas. Quase tem. Ligada a um gerente da contabilidade e faz uma auditoria que aquilo nem é mais auditoria, mas a pessoa se chama auditor interno e a empresa entende que é auditor interno. Então, a minha missão e a minha contribuição é fazer com que essas auditorias, elas avancem mais, né, e cheguem num patamar que todos possam dizer que é auditoria interna. Enquanto aqui a gente está discutindo se reporta ao conselho ou comitê, tem empresa que ainda discute se ela tem que estar com um gerente contábil ou com um gerente financeiro. Uma pergunta ali. Aproveitando o gancho da sua pergunta, considerando que nós somos diferentes enquanto Brasil, nós temos 300 e tantas empresas listadas na Bolsa, 66 componentes do Ibovespa. E tudo que se fala, quando se fala em auditoria, até para mim, meu conceito de IA, se pensa em empresa grande, empresa multinacional. Só que nós temos multiplicado por 100 número de empresas familiares, que atualmente é uma das preocupações do IBGC, dar uma cobertura também a estas empresas.
e um sem número de empresas pequenas. Agora virou moda empreendedorismo. O que eu gostaria de saber é se o IA tem algum plano, tem algum planejamento de, dentro do que você falou, até das dores, como a Cláudia colocou, qual é o planejamento de vocês para poder também atender a este mundo? Porque o mundo não são só as 300 e tantas empresas na Bolsa. Obrigado. Oficialmente o IA não tem. O IA não tem, mas tem a preocupação. Isso já chegou a preocupação. Eu fiz uma apresentação, um dia eu fui convidado num evento, tinha acho que mais de 300 pessoas, e pediram que eu falasse das 3 linhas de defesa. Falasse de auditoria e defesa. E o público eram todos pequenas e médias empresas, ou eles eram escritórios de contabilidade que prestavam serviços para pequenas e médias empresas. E veio uma pergunta, a pessoa falou assim, olha, cara, parabéns, legal, gostei, você falou bem, maravilha. Mas isso é expectativa, minha realidade é diferente. Como é que eu aplico, como é que eu convenço o meu cliente a utilizar as 3 linhas de defesa? Aquela pergunta que vem que é um soco no estômago, né? Você fica pensando e tal. Mas tem um jeito, né? Tem um jeito. Então, as 3 linhas de defesa, primeiro ela veio para esclarecer, para dizer o que é o quê. Eu já me considero feliz em ele ter essa preocupação em como que ele vai vender isso para o cliente dele, que é uma pequena e média empresa. O que o IA defende no próprio documento, tá? Esse documento ele vai ser mudado, mas... Renan, eu não sei se vocês têm, mas vale a pena a leitura. Eu vou te passar o documento para você mandar para a comissão, que acho que é um documento, ele deve ter umas 20 e poucas páginas, mas é um documento interessante. Ele trata isso, não da pequena empresa, mas como é que você convive com as outras linhas se você precisar, se a auditoria precisar fazer a segunda linha, como é que ela faz, né? O IA recomenda, o papel da auditoria é auditar a gestão de riscos. Mas se não tem, e se ela mesma é a gestão de riscos, então, após um trabalho que você faça, você pega uma avaliação independente. Ou você contrata um especialista, ou você pega alguém da própria equipe da auditoria, mas que não tenha se envolvido com o trabalho, para dar uma opinião, né? Para tentar ter um mínimo de, talvez não independência, mas de objetividade, para ter uma opinião diferente de quem fez. O IA recomenda, quando você passa por uma área, como executivo ou como primeira linha, e você vai para a auditoria, você tem que ter uma quarentena de 1 ano, para você poder voltar a auditar a área, para que você tenha uma independência e dentro de 1 ano a área muda e tal, né? Então, a resposta direta, o IA não tem hoje, o desafio, o IA Brasil não tem, o IA Global o desafio é maior, porque hoje o IA Global ele já pensa na pequena e média empresa, mas como é que isso aqui vale para todos os países, para grandes empresas? As próprias grandes empresas hoje discutem isso, né? Como é que eu aplico na grande empresa de... Acho que o mundo está aí com... São 200 países, mais ou menos, no mundo, né? Se alguém tem o número atualizado, mas são uns 190 economicamente ativos, né? Acho que é por aí, em termos de país. Como é que você aplica isso a 190 países? Mas não tenha dúvida que esse deve ser o próximo passo. Como é que a gente aplica isso e educa uma empresa que não vai ter uma pessoa para cada área e precisa conviver com isso? Edson, deixa eu só fazer um complemento. Só fazer um complemento a essa fala do Edson, porque, de fato, nós não temos globalmente e localmente, mas tem muita orientação, né? Tem, inclusive, um position paper do IA, da Holanda, que todo position paper que é criado nos países, ele para que ele se torne público, ele é validado pelo IA Global, né? Então, esse da Holanda, ele trata especificamente sobre os cuidados que devem ser seguidos quando o auditor interno está atuando na segunda linha de defesa, né? Eu posso compartilhar isso com vocês também, eu mando depois para você, Jorge. Entre eles, obviamente, é a preocupação com a independência e objetividade. Mas, entre esses tópicos que eu lembro de cabeça, é a questão da quem aprova o orçamento dessa função, né? É o diretor financeiro ou é o comitê de auditoria ou o conselho? Porque você pode ter uma função de auditoria se reportando
da forma correta, só que você não dá orçamento para ela não consegue trabalhar. Então ela tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter esse apoio do Comitê de Auditoria na definição do orçamento, né? Na aprovação do orçamento, né? São 193 países, tá? Só para deixar o número correto. Hein? Tá. Então há muita orientação, mas não há ainda uma definição algo direcionado, por exemplo, a startups, a empresas de pequeno porte que ainda estão em processo de organização, né? Não, acho que o senhor respondeu parcialmente a minha pergunta, mas existe muito esse overlapping hoje, né? Quer dizer, a auditoria interna hoje ela entra em, por exemplo, gerenciamento de riscos. Uma empresa que vai fazer uma análise de riscos e está implantando uma auditoria interna, a auditoria interna ela participa desse processo de análise de riscos. Sim, e deve participar. No mapeamento de riscos. E deve participar, porque riscos, etc. Eu vou entrar, inclusive, agora no próximo. Você tem mais alguma coisa com relação a essa parte? Só terminar, eu queria fazer um comentário. Só para entender que não é muito preto no branco, quer dizer, do ponto de vista de responsabilidade e atividade, né? Você vê esse overlapping hoje, né? Vê, na primeira linha de defesa, pedindo muito a ajuda da auditoria interna para rever alguns controles preventivamente, né? ERP, você vai implantar um SAP, você põe um cara da auditoria interna lá dentro, para preventivamente ver se esse é o melhor exemplo do esse é um trabalho de assessoria. Entendeu? Tipicamente assessoria. E que é muito saudável. Só fazer um comentário. Saltar esse ponto aí. Desculpa, concluiu? Pode perguntar. Pode. Não, tudo bem, já terminei. Francisco, né? Eu já fui diretor da auditoria interna e já fui diretor de gestão de riscos. Tá? Quando eu fui para a área de riscos, eu fui com a cabeça da auditoria interna, o que é horrível. Você precisa mudar, são atividades diferentes, embora se complementem, mas são diferentes. Quando fala do Risk Assessment, o Risk Assessment da auditoria interna, ele é para fazer o plano da auditoria interna. O Risk Assessment da área de gestão de riscos é para gerir os riscos da companhia, que podem ser iguais e podem não ser, né? E podem se complementar. O plano da auditoria, ele nasce com o Risk Assessment da própria auditoria, a matriz de riscos da área de gestão de riscos e mais as entrevistas com os principais executivos. Essa é uma forma de mitigar aquela dor de você trabalhar com a agenda oculta, por exemplo. Quanto mais você ter uma análise mais globalizada da companhia, menos você mitiga o risco de você trabalhar em interesse de alguém, e sim de interesse da companhia, né? Então, quando você tem Risk Assessment, quando você tem um documento, por exemplo, aqui talvez muitos foram ou são auditores independentes, a carta de controles internos da auditoria independente é uma ferramenta essencial para fazer o plano de auditoria interna, que muitas auditoras internas não utilizam. Eu, nos comitês que eu estou, sempre pergunto quem utiliza e qual o follow-up, quem faz o follow-up desses pontos, né? Então, são vários elementos, além das entrevistas que eu já falei. Então, essa confusão ela existe um pouco quando isso não é muito maduro, né? Quando o auditor interno acha que o mapa de riscos dele é para gerir o risco da companhia. E não é. É também, mas não é só isso. Porque você vai ter um mapa de risco da companhia, da área de gestão de riscos, às vezes categorizado. Você pode ter um risco só de compliance, você pode ter uma categoria só financeiro, só operacional. E a auditoria e riscos andam em momentos diferentes, elas andam em tempos diferentes. Uma tem que se relacionar com a outra, mas uma não depende da outra. Eu já vi na empresa que eu trabalhei, isso cansa a organização, você falar com o diretor financeiro, vai a pessoa de compliance e pergunta, o que tira teu sono? Só que ele está olhando para compliance. Aí vai a pessoa da auditoria, o que tira teu sono? Aí vai a pessoa de risco estratégico, tira o teu sono. Ele falou, caramba, vocês tiram o meu sono, né? Porque todos vocês fazem a mesma pergunta, por que vocês não se organizam e fazem uma rodada só? E aí sugiro que eu sugiro, e é legal, o workshop de risco, Risk Workshop. Aí você coloca todo mundo na mesma sala e você amadurece isso com e todos falam a mesma língua. Aí entra a linguagem comum de riscos, mas esse é o tema de gestão de riscos, né, da auditoria interna. Quando quiser falar de risco também, a gente pode falar. Eu não sei se eu respondi, mas eu tentei dar uma...
A gestão de risco não é função da auditoria interna. Não é função. Só para reforçar, quer dizer, Não é função. Ela vai monitorar o acompanhamento das ações para mitigar os riscos. Exatamente. A função da auditoria interna é auditar a gestão de riscos para saber se ela está fazendo os mapas corretos, planos de ação corretos, indicadores corretos, né? Então, conceitualmente é isso, que é o que a própria linha de inteligência de defesa defende. E outro, além o Edson trouxe um exemplo da função de risco, da interação, que é isso aqui, ó. Risco, isso que a gente está discutindo é isso aqui, ó. Esse overlap. O overlap, ele existe. E essa é a razão da mudança. E não é fácil. Não é fácil de você mostrar para o mercado essa mudança sem gerar confusão e, principalmente, não deixando de lado os conceitos da importância dos silos, que está na primeira. O controles internos também é um outro exemplo. Você pega uma empresa que tem o Edson trouxe um exemplo de risco, mas controles internos. Você pega uma empresa, por exemplo, que tem ações nos Estados Unidos, que tem que estar em compliance com as SOX, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo do que o mercado faz. O auditor, a primeira linha de defesa, ela faz o teste, geralmente um self-assessment, ele testa o que ele está fazendo, às vezes tem teste cruzado, uma área testa a outra, e tem metodologias para se fazer isso. Aí tem um processo aí o auditor interno, ele vem e faz um teste amostral. Por exemplo, vamos supor que aqui o Line Management fez teste de 80 controles. O auditor interno vem e faz 10%, faz de 8%. E aí o auditor externo, ele bota confiança aqui no trabalho do auditor interno. Agora, o auditor interno, ele não vai estar testando, ele não é responsável pelo controle. Eu tenho um exemplo, eu estou num comitê de auditoria, onde o auditor interno, a função do auditor interno, ela estava fazendo funções de primeira linha. Estava, por exemplo, verificando verificando se o serviço que estava sendo cobrado estava de fato sendo entregue, medição de serviço, construção, área de construção. Então, assim, nós estamos num processo de discussão interna lá nessa organização para mudar esse processo e para que o auditor interno possa dedicar o tempo dele a assuntos mais de interesse do comitê, do Conselho de Administração, né? Tá? E aí, a gente, voltando aqui em relacionamentos, eu vou voltar um pouquinho nesse tópico que o Edson levantou, que foi a questão da origem do trabalho do auditor interno. O auditor interno, ele tem que se relacionar, obviamente, com todos os órgãos de governança dentro da organização, né? Então, aí a gente tem obviamente, né, o conselho ou o principal órgão de governança, quando não há, né, um conselho, o conselho fiscal, com a diretoria, com a auditoria independente, com os órgãos de segunda linha, com reguladores, né? Mas eu diria que, para nós aqui, para esse público, eu estou assumindo aqui que a maioria são executivos, né, da área financeira, né? Ou área correlatas, né? Contabilidade, financeira, porque é um comitê de finanças, né? Então, o auditor interno, espera-se que ele elabore seu plano de auditoria baseado num levantamento de risco, que não é o trabalho feito pela área de risco que o Edson acabou de comentar, né? Eu vou comentar sobre 3 tópicos que são objeto de análise do auditor interno. Isso não é literatura, isso é boa prática. Cada empresa tem o seu processo e isso é um processo em constante evolução, né? Mas, normalmente, o auditor interno ele deve olhar vários aspectos dentro da organização para definir seu plano. O primeiro dele, ele tem que estar linkado com a estratégia da organização. Isso é o primeiro, né? Aí a gente poderia ficar um dia aqui discutindo que tem organizações que têm uma estratégia na cabeça do administrador, não está escrita, não está divulgada, não está difundida dentro da organização, mas o auditor interno ele tem que estar inserido nesse meio, né? Ele tem que estar interagindo com a auto-administração para ter essa visão, né?
Alguém fez? Não? Bom, esse então, o link com a estratégia é o principal ponto. Como que ele faz isso? Ele deve olhar, historicamente o auditor interno é oriundo, eu sou, por exemplo, um ex-auditor externo, ex-Big Four. Tem muito ex-Big Four, muito ex-auditor externo dentro de auditoria interna. Está começando a ter uma mudança. Você hoje, eu diria que um dos pontos principais do auditor interno é conhecer o negócio. Né? Conhecer o negócio. Obviamente que o auditor externo ele é preparado para isso, né? Mas você começa a observar profissionais vindos do negócio para atuar como auditor interno, né? Especialistas em áreas específicas, em processos específicos, em supply chain, área comercial, área industrial. Eu venho da área industrial, então... mas tem que conhecer o negócio, né? Bom, só fazendo um parênteses, René, esse tema de conhecer o negócio, obviamente ele não se restringe à auditoria interna, né? Com certeza quem é de finanças já ouviu muito isso, tem que conhecer o negócio, quem é de contabilidade, quem é... Hoje o que eu mais ouço, hoje eu estou em comitês de auditoria, o que eu mais ouço é isso, o comitê precisa conhecer o negócio, né? Então eu tenho feito algumas incursões pelas empresas para entender alguns negócios que são novidades para mim, mas esse é um tema que nos carrega desde quando eu me conheço profissional. Você tem que conhecer o negócio, né? Justamente para você poder agregar. Agora, você tem que conhecer o negócio com todos... Você não tem que perder o que você já tem, né? Todos os outros conhecimentos, adquirir novas técnicas, estar atualizado, e o negócio também se atualiza, o negócio muda. Tem empresas que mudam totalmente de negócio. O negócio há 10 anos era uma coisa, hoje em dia é outra. Então, o auditor monta seu plano baseado em... Eu normalmente, a boa prática, ela define um levantamento de análises, né, análises financeiras, né, análise que vocês fazem melhor do que ninguém, né, análise horizontal, vertical, flutuação, análise, isso é uma análise mais quantitativa, né, análise de dados mais do que nada hoje, mais do que nunca, né, hoje o auditor está se utilizando de ferramentas para fazer o seu plano de auditoria, né? Não mais apenas para executar o trabalho de auditoria, mas também para definir o plano, né? Por exemplo, faz mineração de dados, faz levantamento de grandes bases de dados para identificar tendências, faz dashboards, onde possa trazer indicações de problemas, né? Então, análise de números, essas análises de dashboards, de base de dados, e por fim, que é uma análise mais qualitativa, é conversar com os executivos e ouvir deles quais são as preocupações deles, né? Tudo isso vai formar base para um plano de auditoria, né? E esse plano de auditoria, e aí ao apresentar esse plano de auditoria, espera-se que o auditor elenque os principais riscos, né? É boa prática também definir riscos alto, médio e baixo, né? E aí, em conjunto com o comitê de auditoria e com o conselho, o auditor vai definir qual é o seu plano, né? Eu vivi isso muitos anos e um ponto que é fundamental também, ao se definir isso, o auditor, em conjunto, ele vai dizer aqueles riscos que, por falta de recurso, falta de pessoas, ele não vai cobrir, né? E isso é realidade, né? A gente tem que priorizar auditorias, né? Eu, por exemplo, atuava numa organização onde a gente classificava as auditorias em A, B e C. A gente ia fazer de qualquer jeito, B a gente poderia fazer se eventualmente a gente cancelasse uma A por algum motivo, e a C a gente deixava reservado, né? A C poderia virar uma B no ano seguinte e por aí ia. Então tudo isso é parte, são ferramentas, né, para se definir um bom plano de auditoria. Ô, Renê, você falou duas palavras aí que me chamaram a atenção, que é ferramenta e cobertura, né, de cobrir. E eu quero aqui parabenizar quem trouxe a ferramenta do YouTube, foi o colega ali, né? Você é mesmo o José, parabéns, foi uma iniciativa do Instituto, mas obviamente liderada por você, e a ferramenta é o YouTube, né? E a cobertura, nós estamos com 40 pessoas assistindo aqui a transmissão,
e até na França, tem uma pessoa da França que está. Então, obrigado aí para vocês que estão prestigiando a nossa apresentação, e continue aí que tem mais algumas coisinhas. Ontem eu fiquei sabendo, Jorge, o Quintanilha eu não conhecia pessoalmente, eu acho, mas trocamos e-mails, né? Ontem a Heloísa mandou para todos os grupos, né, mensagem. Essa aqui é a primeira transmissão de um grupo de... Que responsabilidade nossa, hein? Nossa responsabilidade. E eles são corajosos. Renê, a gente tem uma pergunta aqui do YouTube. Sim. Quem está fazendo é a Ives Miller. Qual a posição do IA quanto ao papel da auditoria interna ao reportar uma deficiência de controle? Abre aspas. Ele deve recomendar a narrativa do controle e ser implementado em seu relatório, ou deveria ser responsabilidade primária da primeira linha de defesa, mais suporte de controles internos, mais eventual consulta das demais LDs, vis-à-vis os riscos associados à deficiência reportada? Tá, eu poderia aqui passar mais 4 horas falando sobre isso, mas para ser bem objetivo, o plano, uma boa recomendação, eu entendo que ela aí é uma opinião minha, mais minha do que do IA. É difícil de separar isso, né? Mas eu vou trazer a minha experiência prática. Uma boa recomendação, ela é construída a 4 mãos. Ou a 2 mãos, né? A mão do auditor e do gestor. Porque se não for assim, se o auditor impor um plano de ação, uma recomendação, como eu já vi no passado, não vai funcionar, né? Eu costumo dizer que o auditor ele tem a responsabilidade de convencer o auditado de que existe algo a ser melhorado, né? Ou vice-versa, o auditado tem que convencer o auditor de que o auditor está viajando, né? E aí, no momento em que há um consenso, os dois têm que sentar e têm que definir um plano de ação em conjunto. Porque o auditor ele pode definir um plano de ação que não é factível, não é possível de ser implementado, né? E pior ainda, que aí depois vai passar alguns meses, ele vai vir, vai cobrar, verificar o follow-up e não foi implementado, porque obviamente não era possível de se implementar. Então tem que ser feito a 4 mãos e tem que ser um consenso, né? E feito isso, define-se e aí por trás disso aí, obviamente, tem prazo de implementação, tem responsável pela implementação, e o prazo de implementação também ele vai variar de acordo com a importância daquele ponto. Tem ponto que você deveria ter implementado ontem. Tem alguns que você pode esperar uma semana, um mês, alguns meses, né? Dentro obviamente, de uma definição de prioridades, né? Então, respondendo à pergunta do nosso colega lá, obrigado pela pergunta, muito boa. O plano é construído a 4 mãos. Não sei se teria algo a complementar. Eu vou complementar com a opinião do IA. Tá? Que o IA defende? Eu não tenho o número da norma aqui, mas tem um documento do IA que reza sobre a elaboração de relatórios, tá? Que é como fazer um relatório de auditoria. E nesse documento ele deixa claro que o plano de ação é da área responsável, obviamente, a primeira linha de defesa, porém o auditor tem a responsabilidade da contribuição, porque se subentende que o auditor é uma pessoa experiente, que navega a companhia toda, que já trabalhou em outras organizações, que pode trazer contribuições. Então, ele tem o papel de ajudar até para entender se aquele plano de ação vai, de fato, mitigar o risco ou não. Isso vai resolver o problema, né? Porque, às vezes, o plano de ação, o próprio prazo também, às vezes o prazo é um prazo muito longo que não corresponde com a realidade do problema. Então, o IA defende que o plano de ação é da área, mas que o auditor tem a responsabilidade de ajudar e de contribuir com a sua experiência na elaboração do plano de ação. Na questão de prazos, e é só para provocar, a dor dos comitês, em geral, pelo menos eu sinto muito, é que no in-between entre o fato identificado e a solução, 1 ano depois, tem que ter processos de mitigação, de compensação. E aí é que há, às vezes, atropelos. Porque não dá para um comitê, obviamente, para um assunto de risco, né, ficar esperando 1 ano para a solução. Então, são quase que 2 planos. Um plano que é o de fato que é a solução definitiva, mas um plano que se corrige ao longo para compensar. Deixa eu aproveitar a tua fala, Jorge. Ela é perfeita e não é quase 2 não. Às vezes são 2, 3 ou 4 planos, né? O que acontece na prática? Você tem lá uma deficiência. Primeiro, vou dar um exemplo
bem didático. Pagamento de duplicidade. A empresa pagou 2 vezes e parece um exemplo, toda empresa que eu auditei pagava em duplicidade. Né? É uma coisa tão básica, mas acontece. Qual o primeiro plano de ação? Recuperar o valor. Esse é o primeiro. Primeiro plano de ação, recuperação do valor pago em duplicidade. Prazo imediato, para ontem. Qual o segundo plano de ação? Pode ser uma revisão do sistema, que vai ficar pronto geralmente, talvez depois de 1 ano, conforme a concorrência dele com os outros projetos. Outro plano de ação, talvez que seja o segundo, revisar todo o processo, revisar o cadastro, revisar... Então você pode ter vários planos de ação para o mesmo ponto, aonde talvez... Eu já vivi situações de ter pelo menos 3 ou 4 planos de ação, quando são situações mais complexas. Uma solicitação, se é que pode ser atendida. O Ives, que fez a pergunta, você mencionou que tem um material do IA que orienta sobre como fazer. Sim. Uma ideia, não sei se é possível, se vocês pudessem disponibilizar materiais como esses ao nosso companheiro da mesa, para que disponibilizasse não só para os presentes na nossa comissão, mas para os youtubers que estão assistindo. Por exemplo, o Ives teria, acredito eu, teria muito interesse em ter acesso a esse material. Depois, se for possível, faz uma... Tá, eu vou passar assim para o Renan, passo daqui a pouquinho. Uhum. E só complementando esse seu ponto, Jorge, que você trouxe, nós não temos tempo hoje, mas vocês devem estar tem a metodologia ágil, que já é uma metodologia antiga em projetos, que nasceu em projetos, né? Ela hoje já, eu diria talvez de 1 ano para cá, ela começou a ser utilizada em auditoria, né? E de uma forma muito resumida, não adianta você esperar 1 mês para você emitir um relatório e para começar a trabalhar nas ações, né? Hoje já estou começando a observar no mercado algumas organizações trabalhando, não espera o relatório final, vai emitindo o ponto. Nesse momento o ponto já está discutido, o plano de ação definido, ação responsável, e começa a trabalhar na mitigação. Porque 1 mês a vaca já foi para o brejo, né? E às vezes demora muito mais. O Renê, você tocou num ponto importante da questão do metodologia ágil. A metodologia ágil, que é Agile, né, mas no Brasil virou Agile, Agile, aliás, o Agile, ela nasceu na engenharia. Tá? Então, para entregas de projetos de obra. Nasceu na engenharia, porque a obra você vai entregando aos poucos, você não entrega uma obra de uma vez só, você vai entregando em partes. Né? Então, ela nasceu na engenharia e depois foi para a tecnologia. Então, a área de tecnologia bebeu da fonte da engenharia. Porque para você entregar um software muito robusto, você tem que fazer entregas parciais. Então, essa metodologia ela se consolidou em software. Como muitas coisas não se cria, se copia ou se inspira, a auditoria interna foi para a tecnologia. Então, hoje é algo relativamente novo em auditoria interna, mas como é que você aplica a metodologia ágil dentro da auditoria interna? O nosso congresso, que foi segunda e terça, tivemos várias palestras sobre isso, e alguns cases, inclusive, né, sobre a metodologia, que é exatamente isso. Existem empresas que ainda demoram 3 meses para emitir um relatório de auditoria. Se é uma empresa muito grande, ele passa muitas revisões. É o Brasil, é o head da América Latina, é o head global, é o revisor técnico. Até sair o relatório, até chegar, aquele processo não existe mais, às vezes, né? Conforme a empresa, já aconteceu alguma coisa. Então, isso não se admite mais. Quando eu falei um pouco da dor atual, entregar com eficiência, com agilidade, né? A dor atual do auditor é isso. Ele não tem mais tempo de ficar 3 meses em cima de um trabalho. Então você começa a fatiar os trabalhos por processo e já entrega com plano de ação. Né? E no final você formaliza um relatório, faz uma formalização, mas não dá para esperar mais. E o auditor, por essência, é muito conservador. Então, enquanto ele não tiver certeza absoluta, não, eu não passo porque ainda é só um indício, eu não tenho certeza ainda. Então, essa certeza ele vai ter que ter. Qual que é a forma disso? A metodologia ágil possibilita com que ele faça o trabalho todo vertical. Faz aqui e depois você vai apresentar o trabalho todo. Então, é isso que tem acontecido e essa é uma das dores do auditor 4.0, que é o que tem se dito aí. Esse próximo tópico aqui, pessoal, eficácia,
nós temos mais 20 minutos, é isso, né? Pouco menos, né? Tá. Esse próximo tópico aqui, ele trata da eficácia. Eu vou focar aqui na eficácia da função, mas antes de entrar na eficácia da função da auditoria interna, eu gostaria só de enfatizar a importância de você ter auditores qualificados, né? Então nós temos certificações, assim como o IBGC, o IA também tem certificações, a nossa mais tradicional é o CIA, é o Certified Internal Auditor. Ele é uma certificação que atesta a qualificação do auditor, não apenas em auditoria, mas também, aliás, boa parte da qualificação dessa certificação, ela foca em conhecimento de negócio, conhecimento de tecnologia, conhecimento de trabalho, de projetos e, obviamente, conhecimento de contabilidade, conhecimento de finanças e de processos em geral, né? E, obviamente, de auditoria interna, né? De metodologias de auditoria interna. Então, essa é infelizmente, infelizmente, eu vejo sempre, eu gosto de dizer, né, eu sou muito otimista e eu prefiro sempre ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio, né? E eu vejo ele meio cheio no seguinte sentido. Nós temos, globalmente, próximo de 150 mil, são 200 mil associados, o IA, globalmente, 150 mil certificados. Desses 150 mil certificados, CIAs, nós temos, na América Latina, apenas em torno de 1.000, não chega a 1.600 CIA. E no Brasil, menos de 400, 380, para ser mais preciso, né? Esse número é baixo. É uma certificação que demanda bastante dedicação, assim como, por exemplo, a certificação de conselheiro, e agora essa que o IBGC está lançando para membros do Comitê de Auditoria. Mas é uma forma de você qualificar o seu auditor, né? Principalmente quando a gente observa, eu tenho observado isso também, como eu falei há pouco, muita gente vindo do negócio para atuar em auditoria, né? A pessoa traz uma bagagem fantástica de negócio, mas falta para ela conhecimento de auditoria, de procedimentos e tal. Então, a certificação ajuda muito nesse sentido. Só registrando que o fato também de não ser certificado não é desqualificado, né? Quer dizer, na verdade, você vai também dar uma padronizada nos conceitos. A certificação, ela é muito... No Brasil é diferencial. Nos Estados Unidos ela é obrigatória, né? Qualquer vaga de auditoria interna, praticamente você tem que ser um CIA ou ter uma certificação, né? No Brasil ainda a certificação ela é difícil, muito difícil. Eu estou fazendo, já fiz, reprovei na primeira prova, e não tenho vergonha de dizer, porque ela realmente é difícil. Ela volta muito para todas as normas, para todas as práticas, porque são 3 provas. Então ela é cara e é difícil. O que... Mas se você reprovou, você desanimou a gente aqui. Eu não fiz a primeira prova, reprovei. Só que eu também subestimei a prova, né? Eu achei assim, não, eu tenho experiência em auditoria, eu vou passar. Porque tem uma característica a certificação, como ela foi feita num meio no Mas eu fiz a de mercado americano, passei, depois do conselho fiscal eu passei. Pode falar. Como ela foi feita no mercado americano, ela tem, como toda certificação, ela tem aquelas características, o jeitinho, né? Então não basta ter a experiência que o Edson tem que ter o... Não, né? E toda prova, vocês aqui fizeram várias, tem que entender a prova, o tempo, o tipo de pergunta. O que deixa o CIA um pouco mais difícil, porque ele é uma certificação que é a melhor resposta, a melhor. Então, tem respostas que são muito parecidas. Só que é melhor, não no meu entendimento do IA Global. Então, qual a melhor resposta? Isso deixa um pouco mais desafiador. E outra questão também, acho que a questão que deixa difícil é a melhor resposta. Sim, o que eu ia falar? Eu até dei essa ideia aqui no IBGC, também para a certificação. As perguntas do CIA, elas são feitas por auditores do mundo inteiro. Então, os auditores ficam elaborando as perguntas, e se a tua pergunta passar, você ganha $200, né? Então, o IA tem nenhuma prova igual a outra. Você tem um banco de dados de centenas de perguntas para aplicar nas provas, né? Isso também ajuda a prova a ficar mais difícil, né? E reforçando também o que o Edson falou, há inúmeros, obviamente, profissionais não certificados, extremamente qualificados, né? Então, eu me incluo deles, por exemplo, eu não fiz o CIA ainda e...
e acho que eu tenho alguma qualificação. Mas é uma, vou fazer, é uma vou boa fazer, ferramenta para vocês, né, executivos e para membros de conselho e comitê, elevar a régua da sua função de auditoria interna, né? Bom, nós temos mais 8 minutos, 7 minutos. A eficácia, e aí além da eficácia do auditor, tem a eficácia da função, né? O IPPF são as práticas globais de auditoria interna. Como eu falei inicialmente, nada que se cria dentro do IA é criação do René, ou do Edson, ou de algum auditor. É globalmente discutido, né? Eu não lembro de cabeça agora, o IA tem vários comitês globais de discussão, né? Agora a gente está inclusive em período globalmente de definição de membros desses comitês, né? Então um dos comitês é o Comitê de Práticas Internacionais. Então tem pessoas, nós já tivemos brasileiro nesse comitê, o Renato Triciuzzi, que foi nosso past chairman, né? E temos outros brasileiros também já passaram, mas são grupos de trabalho que se reúnem presencialmente às vezes por call, lá nos Estados Unidos ou em outro lugar, para discutir práticas globais. O IPPF são as práticas globais da função de auditoria interna. A nossa profissão não é uma profissão regulamentada, como o contador, o médico, né, o advogado. Isso se discutiu no passado, é bom ou é ruim, né? Inicialmente eu pensava que seria bom se fosse regulamentada, né? Mas nós temos o privilégio, talvez, de ter uma função realmente global. Práticas globais, né? Ao se regulamentar algo, a gente corre o risco de ter uma regulamentação que não é, às vezes, alinhada, não é boa, né? Pode não ser boa, pode não ter. Eu já vi regulamentações aqui no Brasil, eu não vou citar aqui, mas que não são, que para quem está na área não é um melhor caminho. A gente sabe que não é o melhor caminho, né? Inclusive essa é a razão, a importância de institutos, né, como o IBGC, como o IA, serem envolvidos, né, na criação de leis e normativas que trazem, obviamente, que tem relação com o que a gente atua, né? Então, o que é o Quality Assessment? É a verificação se a função de auditoria interna tem aderência ao IPPF, ao Código de Ética, tem eficiência e tem eficácia, né? Esse é o Quality Assessment, é uma revisão, é uma auditoria da auditoria, tá? Ela tem dois blocos, uma é a revisão interna e a outra é a revisão externa. A diferença é que a interna, isso aqui também a gente pode compartilhar com vocês, mas isso aqui é mais para o próprio auditor, mas membros de comitê, membros de conselho, executivos, é importante vocês saberem que existe isso, porque tem muitas, hoje nós temos próximo de 20 empresas qualificadas aqui no Brasil, né? Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Oi, não lembro de cabeça, Itaú, são grandes empresas. Porto Seguro, e continua ainda, a procura é muito alta, né? A revisão interna, ela pode ser um self-assessment, uma autoavaliação, ou uma avaliação cruzada. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que a gente fazia avaliação cruzada. Eram 4 regiões, América Latina, Ásia, Europa e América do Norte. Uma região auditava a auditoria da outra região. Um exemplo, né? Eu já vi exemplos de uma empresa auditando, uma auditoria de uma empresa auditando a auditoria de outra. E também a autoavaliação ela pode ser feita com profissionais capacitados, né? O próprio IPPF define qual é a capacitação do profissional que pode prover esse tipo de trabalho. E a externa de qualidade, essa sim se exige seja feito por um profissional qualificado, né? Entre as qualificações, ele tem que ser CIA, ele tem que atender uma série de requisitos de experiência, né? Não simplesmente certificações, né? Como eu falei aqui, mais de 18 empresas. E eu queria destacar aqui esse checklist de avaliação da auditoria interna pelo Comitê de Auditoria. Ele está nas últimas páginas da nossa publicação, né? Obviamente que é um documento vivo, mas é uma boa referência para quem está atuando em comitê de auditoria para avaliar o seu auditor interno, né? Edson, agora esse final aqui é com você. Acho que o tempo está... 3 minutos? Eu só vou falar da importância, eu não vou entrar nos... como é que você mede uma auditoria interna, né? Como que você
como é que você garante que ela está fazendo um trabalho eficaz? Não. Então, essa é uma aula, inclusive, que eu dou aí, até em Portugal, quando eu dou aula, eu dou essa matéria aqui. E aqui é fruto de um trabalho, de uma pesquisa acadêmica, que não é minha, da minha prática de implementação e de mais do IA, o que tem do IA. Então, basicamente, você define em três categorias: pessoas, eficiência e financeiro. O material vai ficar com vocês. Pode passar, René, por favor? Aí tem alguns exemplos de indicadores. Eu vou dar um exemplo de cada. Pode passar. Passa. Por exemplo, volta ali. Pessoas, por exemplo, certificação profissional é um indicador que pode ser medido. Depende muito da tua empresa, o quanto você está no mercado. Então, tem empresas que ela exige que a auditoria seja certificada. Tem auditor certificado. Tem empresas que não. Então, obviamente, o indicador é de acordo com a importância que a tua empresa tem. Aquele indicador importa para a tua empresa ou não. Então, nem todos os indicadores servem para todas as empresas. Aqui é um exemplo da certificação, estudo de idiomas, enfim. Mas segue outro. Vou dar um exemplo de cada. Reduzir gastos com auditoria externa, né? A auditoria interna, o próprio CFC ele reconhece que a auditoria independente pode utilizar trabalhos de auditoria interna, desde que ela confie e tal. Tem uma norma do CFC de 2014 que fala disso, né? E aí a auditoria se coloca metas. 10% das horas da auditoria externa eu quero fazer com a auditoria interna, né? Pode passar, por favor, René. Tem outro indicador muito importante também nos dias de hoje, que são valores recuperados, né? Isso tem que ser indicadores que não tem que ser engessados, porque a auditoria, o papel dela não é esse. O papel dela é garantir, proteger a organização, do ponto de vista de controle e tal. Mas, às vezes, ela tem tanta metodologia, tanta ferramenta, tanto acesso, que isso aqui sai com baixo esforço, né? Exemplo de pagamento de duplicidade é um próprio trabalho que a auditoria pode colocar como um valor recuperado, né? Isso também é o seguinte, o que acontece, esses indicadores aqui? Nas empresas familiares, isso tem um valor enorme, geralmente enorme. Empresas que não são listadas e que têm dono. Esses indicadores têm um peso muito grande, muito maior do que qualquer certificação, né? Nas empresas listadas, capital aberto, novo mercado e tal, isso não interessa tanto, porque eles não estão muito preocupados com isso. Então depende muito do ambiente, do cenário que você está. Pode passar. E aí, para fechar, René, quer falar do Combrai, rapidinho? Essa semana, por coincidência, coincidência que eu digo por termos aqui o mesmo evento na mesma data, tivemos o nosso Combrai, Congresso Brasileiro da Auditoria, foram mais de 900 auditores, foi foco quase que exclusivo em tecnologia e inovação, como o Edson já falou, e tivemos parceiros, que eu já considero grandes parceiros, né? O IBGC, o Henrique Luz estava conosco, a Flávia da B3, o TCU, o ministro da Transparência esteve com a gente também, da CGU, o Banco Central, né, esteve conosco, e foi um evento que trouxe muita discussão exclusivamente focada em tecnologia e inovação. Então, foi um sucesso, foi assim, superou as nossas expectativas, né? E acho que com isso podemos encerrar, né, Edson? Só queria fazer um comentário aqui. Não, um minuto. Um minuto. Só fazer um comentário assim. 10h25. A relevância de estar junto com IBGC, B3, TCU, CGU, Banco Central e outras instituições, eles têm nos convidado para falar da auditoria interna. Então, isso mostra que a auditoria interna, de fato, tem crescido, tem dado importância, né? Mais que isso, a Comissão de Finanças... Comissão de Finanças também, falta... só não está aqui porque não foi no Combrai, mas vou colocar... Então, órgãos do governo têm... E uma coisa interessante, eu fiquei bem satisfeito como cidadão, ao ver que TCU e CGU estão utilizando inteligência artificial. O próprio TCU trouxe um case... tá na internet, de trabalhos que eles levavam anos para fazer, fizeram rapidinho, tudo com inteligência artificial. Então, fiquei bem feliz, como cidadão, como IA, é claro, mas como cidadão também. Obrigado para quem está ali Ao contrário, em 3 minutos aqui para a gente finalizar a reunião. Primeiro, tivemos, como já falado, cerca de 40 participantes pelo YouTube, inclusive do exterior, França, excelente, não é?
certamente vamos aprimorando esse processo enquanto IBGC, com outras comissões se agregando, não é? Não tenho dúvidas que eu também quero agradecer tanto ao Antônio, quanto ao René, quanto ao Charles, que fez uma abertura interna também numa reunião rica, cheia de temas provocativos, mas, como sempre, a próxima será mais rica ainda. Esse é o nosso desafio permanente. Nós devemos ter aqui a XP e o Banco Itaú tocando temas de auditoria interna. Inclusive, são convidados, se quiserem ouvi-los para a próxima reunião. Não é? Queria, então, agradecer aos espectadores também que tiveram conosco, lembrando que o material estará disponível em comissões@ibgc.org.br. Isso aí. Então, comissões@ibgc.org.br. Só solicitar que o pessoal aqui do IBGC enviará, não é? E, por fim, eu queria lembrar que material é isso aí. Não, para os membros a gente vai mandar, mas os espectadores tem ali, não é? Queria lembrar também que a nossa comissão sempre se aprimorando. O Edson aí conseguiu coisas novas aí na sua carreira. Quer falar para nós em uma palavra aí? O que você conseguiu? Fala lá, Edson. Não, teve o concurso de professor doutor na FÉ. Teve o concurso de professor doutor na FÉ e eu passei no concurso. Então eu vou começar Parabéns. No departamento de contabilidade. Então temos mais um doutor aqui no grupo, tá bom? Acho que, para finalizar, nós recebemos as contribuições de todos vocês em relação às proposições 2020, não é? Vamos estar conversando ou por e-mails ou troca de discussões num petit comitê e você mantém vocês informados, tá bom? Acho que por agora, agradecer a todos a participação e muito grato também para os que vieram do YouTube.